Então, como eu estava dizendo, desde 2019 a gente vinha, abre aqui o livro, começa a ler, lê uma página, lê duas, para aqui, aí a gente discute, aí acaba que às vezes a gente entra até com outra leitura no meio do livro que a gente estava lendo, aí a gente termina essa leitura e volta no livro, nós lemos alguns livros, né, desde 2019 aqui juntos. E aí, esse ano, senti vontade de fazer uma experiência com um audiobook, porque eu estava viajando com um amigo meu, e aí esse amigo meu colocou esse audiobook desse livro aqui. E eu achei tão gostoso, tão interessante a narração, a voz da pessoa que está narrando. E eu não queria parar de escutar, a gente parou de conversar, a gente ficou uma hora e tanto assim, só escutando aquilo. É tão envolvente esse livro, que eu falei, vou fazer um audiobook, vou fazer um teste, né? E aí senti também de abrir para outras pessoas que não, que de alguma forma estão chegando agora, né? Então a gente normalmente faz esse estudo de livro com o pessoal da comunidade da Florescência, que são pessoas que de alguma forma se formaram, fizeram os cursos com a gente, e aí esses estudos de livro eles serviam como uma sustentação mesmo daquilo que a gente viu dentro dos cursos. Mas daí senti vontade de abrir para vocês também que estão chegando, que estão conhecendo, porque eu acho que mal não vai fazer, né? Só pode fazer bem. Então, abrimos aqui para quem quiser, para que a gente possa escutar esse livro juntos. E aí, esse livro aqui, o audiobook, ele tem aproximadamente 8 horas e pouquinho. A ideia é que a gente não se prolongue muito por dia, por segunda-feira. Então, aí a ideia é que a gente possa fazer aí aproximadamente 24 encontros, tá bom? A audição desse livro inteiro. E aí é isso, não tem muita, assim, muito segredo, tá? A ideia é depois que a gente escutar o áudio do dia, abrir um pouquinho para alguém que, se alguém quiser falar, se alguém quiser trazer algum conteúdo, só para também a gente não deixar vocês aí na mão, né? Porque às vezes o livro vai acontecendo assim, aí vai abrindo conteúdos dentro de nós, e aí eu estou abrindo isso aqui também. Eu acho que também tem a responsabilidade de a gente aqui juntos nos acolhermos, né? De a gente se acolher. Então é isso, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Vocês, os novos aí, querem perguntar alguma coisa? Ou quem já faz parte aqui quer falar alguma coisa? Não sei. Antes de a gente soltar o play aqui. Aqui é assim, a gente abre o microfone e fala, tá? Aqui a gente deixa no fluxo. A gente está treinando uma entrega incondicional para que um dia a gente chegue nela, né? Então a gente também abre aqui e vai fluindo conforme a música vai tocando. Então, se alguém quiser dizer alguma coisa, faz favor. Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo aí na sua expressão, tá bom? Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, outras que eu estou conhecendo mais agora. Vou Poxa, falar. pode falar, Pronto. Glaucio. Bom dia. Falar da importância desses encontros para mim, por exemplo, eu participei do estudo da leitura do livro das Sete Leis Espirituais de Sucesso junto com o Felipe, né? Foi um espetáculo para variar, que tudo que o Felipe coloca o dedinho é o espetáculo. E foi muito bom para mim. E eu consegui, inclusive, além de usar, né, de praticar, ou estar no processo de praticar essas leis, eu divulguei isso. Eu li o livro em vários capítulos, vários vídeos no meu canal do YouTube. Eu fiz uma live só para isso. Eu achei importante divulgar esse assunto. Então, com certeza vai ser mais um encontro de muito aprendizado, de muita profundidade. Eu só não sei se eu vou conseguir toda segunda-feira, mas eu estarei aqui sempre que eu puder, porque eu sei que faz toda a diferença. Fez diferença para mim, pelo menos. E eu queria dividir com vocês isso. E agradecer também.
Bem-vinda, Gláucia. Ótimo. Aí tá junto com o Gopal aqui, tá aqui também, né, Gopal? Tá em Brasília aí, Gopal? Gente, estou aqui de estar junto aqui novamente, aproveitar essa oportunidade desse estudo desse livro, porque a gente está muito ligado com o meu momento de vida, assim, né? Então, realmente aprender cada vez mais na sequência da tradicional. Então, está novamente. Eu acho que o Gopal trouxe uma coisa interessante, que eu acho que esse livro, ele tá meio sintonizado com o momento de vida de, acho que todo mundo aqui, né? Então eu acho que é um bom momento de a gente escutar esse conhecimento aqui, porque é o que estamos precisando, né? Estamos precisando de confiar um pouco mais, de entregar um pouco mais, de ter um pouco mais de fé na vida, de soltar um pouco mais esse controle nosso, né? Do nosso ego, da nossa mente, de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. É um aprendizado profundo, difícil, mas eu tenho certeza que se a gente ficar aqui estudando isso, conversando sobre isso, a gente sairá um pouquinho melhor desse estudo, né? Ótimo. Então acho que eu vou soltar aqui. Posso soltar, pessoal? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Tá? Eu não escutei o livro. Então, assim, você vai falar, mas em que parte você vai parar? Em que parte você não vai parar? Eu não escutei, tá? Vamos sentindo Isso. aqui e a gente vai indo junto, tá bom? Vamos na entrega aqui, tá bom? Então, bom estudo a todos, né? Que você possa aí receber tudo aquilo que você precisa, tudo que você veio buscar aqui nesse conhecimento, tá bom? Tamo junto. A premissa. Estar sentado sozinho num jato particular de 6 lugares, a 40 mil pés, é muito tranquilo. Entrei em meditação e minha mente ficou muito calma. Quando abri os olhos, assimilei a tremenda diferença no ambiente, em comparação com quando me mudei para a floresta pela primeira vez para ficar sozinho e meditar. Apesar de ainda viver na mesma floresta, meu lugar de solitude havia crescido, até se tornar uma próspera comunidade de yoga, e eu tinha me tornado o CEO da empresa de capital aberto que, de algum modo, a vida havia manifestado magicamente ao meu redor. Agora estava perfeitamente claro que todas essas experiências de vida, inclusive a de administrar uma empresa nesse nível, estavam contribuindo tanto para a minha liberdade espiritual quanto meus anos de meditação solitária. Assim como Hércules usou a correnteza dos rios para limpar as cavalariças de Álgias, a poderosa correnteza da vida estava limpando tudo o que restava de mim. Eu simplesmente continuava abrindo mão e praticando a não resistência, quer gostasse do que estava acontecendo ou não. Era com esse estado de espírito que eu viajava para o Texas com o objetivo de discutir a oferta de uma fusão de US$ 1 bilhão para a minha empresa, feita por um poderoso CEO com quem eu ainda nem havia me encontrado. Minhas reflexões, maio de 1999. Raramente a vida se desenrola do jeito que desejamos. E se paramos para pensar a respeito, isso faz todo sentido. O escopo da vida é universal, e o fato de não estarmos no controle dos acontecimentos deveria ser evidente por si só. O universo está aí há 13,8 bilhões de anos, e os processos que determinam o fluxo da vida ao nosso redor não começaram quando nascemos, nem terminarão quando morrermos. Na verdade, o que se manifesta diante de nós em qualquer dado momento é algo extraordinário. É o resultado final de todas as forças que interagiram
ao longo de bilhões de anos. Não somos responsáveis nem mesmo pela mais insignificante fração do que acontece à nossa volta. E ainda assim, andamos por aí constantemente tentando controlar e determinar o que acontecerá na nossa vida. Não é de espantar que haja tanta tensão, ansiedade e medo. Cada um de nós realmente acredita que as coisas deveriam ser do jeito que queremos, e não o resultado natural de todas as forças da criação. Diariamente, damos mais relevância aos pensamentos da nossa mente do que à realidade que se desenrola diante de nós. Dizemos coisas como: é melhor não chover hoje porque vou acampar. Ou é melhor eu conseguir aquele aumento porque preciso muito do dinheiro. Perceba que essas afirmações audaciosas sobre o que deveria ou não acontecer não se baseiam em evidências científicas. Baseiam-se unicamente em preferências pessoais inventadas na nossa mente. Sem perceber, fazemos isso com tudo na nossa vida. É como se realmente acreditássemos que o mundo ao nosso redor deveria se manifestar de acordo com nossos gostos e aversões. E quando isso não acontece, é porque alguma coisa está muito errada. Esse é um jeito dificílimo de viver, e é por isso que temos a sensação de estar sempre lutando com a vida. Apesar disso, também é verdade que não somos impotentes diante dos acontecimentos que se desenrolam à nossa volta. Recebemos a dádiva da força de vontade. Bem lá no fundo, podemos determinar como gostaríamos que as coisas fossem e aplicar a força da mente, do coração e do corpo numa tentativa de fazer o mundo lá fora se conformar ao que queremos. Mas isso nos coloca numa batalha constante entre a nossa vontade e a maneira como as coisas seriam sem nossa intervenção. Essa batalha entre o indivíduo e a realidade da vida que se desenrola ao nosso redor termina por consumir nossa existência. Quando vencemos a batalha, ficamos felizes e relaxados. Do contrário, ficamos perturbados e estressados. Como a maioria das pessoas só se sente bem quando as coisas acontecem como elas querem, passamos a vida tentando controlar tudo. A questão é: será que precisa ser assim? Existem muitas provas de que a vida se vira muito bem por conta própria. Os planetas permanecem em órbita, sementes minúsculas crescem e viram árvores gigantescas. Os padrões climáticos mantiveram vivas as florestas ao redor do globo durante milhões de anos. E uma única célula fertilizada se multiplica até virar um lindo bebê. Não fazemos nenhuma dessas coisas como atos conscientes da vontade. É a perfeição incompreensível da própria vida que faz tudo isso. Todos esses acontecimentos incríveis e incontáveis outros são determinados por forças que estão por aí há bilhões de anos, as mesmas contra as quais nossa vontade luta conscientemente todos os dias. Se o desdobramento natural do processo da vida é capaz de criar todo o universo e cuidar dele, será que realmente é razoável presumirmos que nada de bom acontecerá se não for a força? Este audiolivro se dedica à exploração dessa intrigante pergunta. Como pode haver uma pergunta mais importante? Se a vida é capaz de manifestar a molécula de DNA por conta própria, isso sem falar na criação do cérebro humano, por que achamos que precisamos controlar tudo sozinhos? Deve haver outro modo mais saudável de lidar com a vida. Por exemplo, o que aconteceria se respeitássemos o fluxo e usássemos o livre-arbítrio não para lutar contra, mas para participar do que está se desenrolando? Qual seria a qualidade da vida que se desenrola? Seriam apenas acontecimentos aleatórios, sem ordem nem significado, ou a mesma perfeição de ordem e significado que encontramos no restante do universo também se manifestaria na vida cotidiana ao nosso redor? O que temos aqui é a base para um experimento incrível. E no centro dessa experiência há uma pergunta simples. É melhor inventar uma realidade alternativa na minha mente e depois lutar contra a realidade para fazer com que as coisas sejam do meu jeito? Ou é melhor abrir mão do que eu desejo
e servir as mesmas forças da realidade que conseguiram criar toda a perfeição do universo ao meu redor. Esse experimento não significaria desistir da vida. Na verdade, seria mais como saltar para dentro da vida e passar a viver num lugar onde não somos mais controlados por nossos medos e desejos. Por falta de um nome melhor, chamei isso de o experimento de entrega incondicional. E do melhor jeito que pude, dediquei os últimos 40 anos a ver para onde o fluxo de acontecimentos da vida me levaria naturalmente. O que aconteceu ao longo dessas 4 décadas é nada mais, nada menos que fenomenal. As coisas não apenas não desmoronaram, pelo contrário. À medida que um evento naturalmente levou a outro, o fluxo dos acontecimentos da vida me conduziu numa jornada que estaria além da minha compreensão. Este audiolivro compartilha com você tudo o que vivi, de modo que possa vivenciar o que aconteceu quando alguém ousou abrir mão e confiar no fluxo da vida. Mas que fique bem claro logo de início, esse tipo de entrega não significa levar a vida sem a afirmação da vontade. Minha história desses 40 anos é simplesmente a história do que aconteceu quando a afirmação da vontade foi guiada pelo que a vida estava fazendo, e não pelo que eu queria que ela fizesse. Minha experiência pessoal mostra que alinhar nossa vontade com as forças naturais que se desenrolam ao nosso redor leva a alguns resultados surpreendentemente poderosos. O único modo eficaz de compartilhar os achados desse grande experimento é permitir que você veja como fui levado a viver desse jeito e deixar que vivencie essa jornada comigo. Você está prestes a encontrar um conjunto de experiências de vida que devem ser muito diferentes das suas. Compartilho isso apenas porque, como somos seres humanos, temos a extraordinária capacidade de aprender com as experiências dos outros. Você não precisa viver o que eu vivi para ser afetado pelo que aconteceu comigo. Os acontecimentos inesperados que se desdobraram ao meu redor mudaram não apenas minha vida, eles mudaram toda a minha visão da vida e me trouxeram um sentimento de profunda paz interior. Espero que compartilhar meu experimento de entrega encoraje você a encontrar um modo mais tranquilo e harmonioso de levar a vida e a apreciar melhor a perfeição incrível que se apresenta à nossa volta. 1. Não com um grito, mas com um sussurro. Meu nome de batismo é Michael Alan Singer. Desde que me lembro, todo mundo sempre me chamou de Mickey. Nasci em 6 de maio de 1947 e levei uma vida bem comum até o inverno de 1970. Então aconteceu uma coisa muito profunda que mudou para sempre a direção da minha vida. Os acontecimentos que mudam a nossa história podem ser muito dramáticos e, por sua própria natureza, desestabilizadores. Todo o seu ser está indo física, emocional e mentalmente em uma direção. E essa direção traz consigo todo o ímpeto do passado e todos os sonhos do futuro. E de repente, vem um grande terremoto, uma doença terrível ou um encontro casual que deixa você totalmente sem chão. Se o acontecimento for poderoso o suficiente para mudar o foco do seu coração e da sua mente, o restante da sua vida mudará em seu devido tempo. Depois de um evento realmente transformador, você não é a mesma pessoa que era antes. Seus interesses mudam, seus objetivos mudam. Na verdade, o propósito subjacente da sua vida muda. Em geral, é necessário um acontecimento muito poderoso para virar sua cabeça a ponto de você jamais olhar para trás. Mas nem sempre. No inverno de 1970, não foi algo assim que aconteceu comigo. O que aconteceu foi tão sutil, tão leve, que facilmente poderia ter passado despercebido. Não com um grito, mas com um sussurro. Minha vida foi lançada no tumulto e na transformação absolutos. Faz mais de 40 anos desde aquele momento que mudou minha vida, mas lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado no sofá da sala da minha casa em Gainesville, Flórida. Tinha 22 anos e estava casado com uma linda alma chamada Shelley.
Ambos éramos estudantes na Universidade da Flórida, onde eu fazia pós-graduação em economia. Era um aluno muito perspicaz e estava sendo preparado pelo chefe do departamento de economia para me tornar professor universitário. Shelley tinha um irmão, Ronnie, um advogado muito bem-sucedido de Chicago. Ronnie e eu nos tornamos muito amigos, apesar de sermos de mundos totalmente diferentes. Ele era um poderoso advogado de cidade grande, impelido pela riqueza, e eu era um intelectual universitário hippie criado nos anos 1960. Vale a pena mencionar que eu era uma pessoa extremamente analítica naquela época. Jamais havia feito uma disciplina sequer de filosofia, psicologia ou religião na faculdade. Minhas matérias eletivas eram lógica simbólica, cálculo avançado e teoria estatística. Isso torna o que me aconteceu mais espantoso ainda. Ronnie vinha nos visitar de vez em quando e frequentemente passávamos um tempo juntos. Por acaso, ele estava sentado no sofá comigo naquele fatídico dia de 1970. Não me lembro exatamente do que falávamos, mas nossa conversa despreocupada mingou e fez-se uma pausa. Percebi que estava desconfortável com o silêncio e me peguei pensando no que dizer a seguir. Eu já estivera em situações semelhantes muitas vezes, mas havia algo muito diferente nessa experiência. Em vez de simplesmente me sentir desconfortável e tentar encontrar o que dizer, eu notei que estava desconfortável, tentando encontrar alguma coisa para dizer. Pela primeira vez na vida, minha mente e minhas emoções eram algo que eu estava observando, não sendo. Sei que é difícil colocar isso em palavras, mas houve uma completa sensação de separação entre minha mente ansiosa, que jorrava possíveis tópicos de conversa, e eu, a pessoa que simplesmente tinha consciência de que sua mente estava fazendo aquilo. Era como se de repente eu fosse capaz de permanecer acima da minha mente e observar em silêncio os pensamentos sendo criados. Acredite ou não, essa mudança súbita na base da minha consciência se transformou num furacão que reorganizou toda a minha vida. Por alguns instantes, fiquei apenas ali, me observando internamente na tentativa de resolver aquele incômodo. Mas eu não era aquele que estava tentando resolver a situação. Eu era aquele que observava em silêncio a atividade da minha mente. A princípio havia apenas alguns graus de separação entre mim e o que eu estava observando. Mas a cada segundo, essa separação parecia aumentar mais. E eu não estava fazendo nada para provocar essa mudança. Estava apenas ali, percebendo que meu eu não incluía mais os padrões de pensamentos neuróticos que passavam diante de mim. Todo esse processo de tomada de consciência foi praticamente instantâneo. Foi como olhar um daqueles pôsteres que tem uma imagem escondida. A princípio, parece ser apenas um círculo com padrões lineares. Então, de repente, você vê toda uma imagem em 3D emergindo do que originalmente parecia puro caos. No instante em que você a enxerga, não consegue mais imaginar como não a tinha visto antes. Ela estava bem ali. Assim foi a mudança que aconteceu dentro de mim. Foi óbvio demais. Ali estava eu, observando meus pensamentos e minhas emoções. Eu sempre estivera ali, observando, mas estava distraído demais para perceber. Era como se eu estivesse tão envolvido nos detalhes de cada pensamento e emoção que jamais os enxergara apenas como o que eram. Em questão de segundos, o que antes parecia uma série de tópicos importantes para romper aquele silêncio desconfortável, era agora uma voz neurótica falando dentro da minha cabeça. Observei enquanto aquela voz pensava no que dizer. O tempo está fantástico, não é? Ficou sabendo o que o Nixon fez no outro dia? Quer comer alguma coisa? Quando finalmente abri a boca para dizer algo, o que saiu foi: você já notou que existe uma voz falando dentro da sua cabeça? Ronnie me olhou de um jeito meio estranho, e então uma centelha se acendeu em seus olhos. Já, sei bem do que você está falando. A minha nunca cala a boca. Lembro claramente de fazer uma piada sobre isso, perguntando como seria se ele escutasse a voz de outra pessoa falando dentro da própria cabeça. Nós demos risada e a vida continuou. Mas a minha vida, não. Minha vida não continuou, simplesmente. Na minha vida,
as coisas nunca mais seriam como antes. Eu não precisava tentar manter essa consciência. Agora era quem eu era. Eu era o ser que observava o fluxo incessante de pensamentos passando pela minha mente. Estabelecido naquela mesma base da consciência, eu via o fluxo das emoções que passavam pelo meu coração em constante mudança. Quando tomava banho, ouvia o que aquela voz tinha a dizer enquanto eu deveria estar lavando o corpo. Se estivesse falando com alguém, observava enquanto ela pensava no que dizer em seguida, em vez de escutar o que a outra pessoa dizia. Se ia para a aula, observava minha mente fazendo o jogo de tentar pensar um passo à frente do professor para ver se conseguia adivinhar a próxima frase. Não preciso dizer que não demorou muito para essa voz recém-encontrada dentro da minha cabeça começar a me irritar de verdade. Era como estar sentado no cinema com alguém que nunca, jamais para de falar. Enquanto eu observava essa voz, algo profundo dentro de mim só queria que ela calasse a boca. Como seria se ela parasse de falar? Comecei a ansiar pelo silêncio interior. Poucos dias depois daquela primeira experiência, os padrões da minha vida começaram a mudar. Quando amigos vinham me visitar, eu não aproveitava mais a situação. Queria aquietar a minha mente e as atividades sociais não ajudavam. Comecei a pedir licença e sair para a floresta perto da nossa casa. Ficava sentado no chão, em meio às árvores, mandando aquela voz se calar. Claro que não funcionava. Nada parecia funcionar. Descobri que até conseguia mudar o assunto, mas não conseguia fazer com que ela se aquietasse por um momento sequer. Meu anseio por um silêncio interior se tornou uma paixão. Eu sabia como era observar a voz. O que não sabia era como seria se a voz se calasse totalmente. E o que jamais poderia ter imaginado era a jornada em que eu estava prestes a embarcar e que mudaria a minha vida. Dois. Começando a me conhecer. Desde pequeno, sempre adorei descobrir como as coisas funcionavam. Então foi inevitável que minha mente analítica ficasse fascinada tentando entender meu relacionamento com a voz dentro da minha cabeça. Mas, antes que pudesse aproveitar esse fascínio intelectual, eu precisava superar o fato de que a mente pessoal estava me levando à loucura. Toda vez que eu via alguma coisa, a voz fazia algum comentário. Gosto disso, não gosto daquilo. Não me sinto confortável com isso. Isso me lembra tal coisa. Quanto mais eu me acostumava a observar tudo, algumas perguntas foram surgindo naturalmente. Primeiro, por que essa voz fica falando o tempo todo? Se eu vejo alguma coisa, na mesma hora tenho consciência do que estou vendo. Por que a voz precisa me dizer o que estou vendo e como me sinto a respeito? Ali vem a Mary. Não estou com vontade de falar com ela hoje. Espero que ela não me veja. Eu já sei o que vejo e o que sinto. Afinal de contas, sou eu que estou aqui, vendo e sentindo. Por que tudo isso precisa ser vocalizado na minha mente? Outra pergunta que surgiu foi: quem é esse eu que percebe toda a atividade mental? Quem é esse eu capaz de simplesmente observar os pensamentos surgindo com um distanciamento completo? Agora eu tinha duas fortes motivações que haviam despertado dentro de mim com relação a essa voz recém-encontrada na minha cabeça. Uma era o desejo de calá-la, e a outra era o puro fascínio e o anseio por entender o que aquela voz era e de onde vinha. Já mencionei que antes desse despertar interior, minha vida era bastante comum. Só digo isso em comparação com o que ela se tornou. Eu me tornei um ser humano muito motivado. Queria saber sobre a voz que tinha descoberto e queria saber quem eu era. Quem era aquele dentro de mim que experimentava tudo isso? Comecei a passar horas na biblioteca da pós-graduação. Não na seção de economia, mas na de psicologia. Era impossível que outras pessoas não tivessem percebido aquela voz falando dentro delas. Era algo que estava tão na cara que não dava para deixar de perceber. Li umas coisas de Freud, tentando encontrar as respostas para minhas perguntas. Li um livro após o outro, mas não encontrei nenhuma referência direta à voz que falava dentro de mim, e muito menos aquele que tem consciência de que essa voz está falando.
Naqueles dias, eu falava sobre a voz com qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Deviam achar que eu estava maluco. Lembro-me de um encontro com meu professor de espanhol, um homem muito culto e reservado. Encontrei-o um dia entre duas aulas e falei entusiasmado que tinha entendido o que significava ser fluente em uma língua. Expliquei que dentro da nossa cabeça existia uma voz que falava sobre praticamente tudo, as coisas das quais você gosta e não gosta, o que você deveria estar fazendo neste momento e o que fez de errado no passado. Se aquela voz interior fosse capaz de falar em espanhol e você entendesse imediatamente o que ela estava dizendo, você era fluente em espanhol. Mas, se as palavras em espanhol não fizessem sentido, até você ter o trabalho mental de traduzi-las para que a voz as repetisse em inglês, você não era fluente em espanhol. Fazia todo sentido. Para mim. Eu disse a ele que, se estivesse estudando línguas, faria a tese de doutorado a partir dessa premissa. Nem preciso dizer que meu professor de espanhol me olhou de um jeito muito estranho, disse algo muito educado e seguiu com a própria vida. Não me importei com o que ele pensava. Eu estava numa exploração, numa jornada de aprendizado que ia além de qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Todo dia eu aprendia muito sobre mim mesmo. Não conseguia acreditar na quantidade de inibição e medo que aquela voz expressava. Era óbvio demais que a pessoa que eu observava dentro de mim se importava muito com o que os outros pensavam dela, sobretudo os mais próximos. A voz me dizia o que dizer e o que não dizer, e reclamava incessantemente quando algo não saía do jeito que ela desejava. Uma conversa com um amigo que terminasse com um menor desacordo ou desentendimento continuava acontecendo dentro da minha cabeça. Eu observava a voz, desejando, imaginando como a interação poderia ter acabado num tom diferente. Dava para ver que havia muito medo da rejeição e da não aceitação naquele diálogo mental. Às vezes era esmagador, mas eu nunca perdia a perspectiva daquele que observava uma voz falando dentro de mim. Era óbvio que não era eu. Era algo que eu estava observando. Imagine que você acordasse um dia com uma cacofonia de ruídos ao seu redor. Você iria querer que aquilo parasse, mas não teria ideia de como fazer isso. Esse era o efeito que a voz provocava em mim. Mas uma coisa estava totalmente clara. A voz sempre havia falado. Só que eu estava tão perdido nela que jamais a havia notado como algo separado de mim. Era como um peixe que não soubesse que estava na água até sair dela. Basta um salto no ar e o peixe percebe instantaneamente. Tem água ali embaixo e é onde eu sempre estive, mas agora vejo que dá para sair dela. Eu não gostava da voz mental que falava o tempo todo. Era apenas um ruído irritante que eu queria muito que parasse, mas não parava. Por enquanto, eu estava preso com ela. Mas, na verdade, eu ainda não tinha começado a lutar. Demais, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro, mas eu sinto que dentro do que a gente está programando, a gente programou assim. Aí eu queria entender o que que vocês acham, né? Aí a gente continua na segunda que vem, e aí a gente tem essa semana para poder estudar um pouco dessa voz que está falando dentro de nós e que não para nunca, tal, tal, tal. Pode ser bom, vocês não acham? A gente fazer um estudo mais vivencial, assim, ao invés de engolir conhecimento, né? Eu acho que pode ser, assim, uma coisa mais... A gente poder ir absorvendo de pouquinho em pouquinho esse conhecimento que ele está trazendo, né? Ok? Pode ser assim, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Imagina, Ronaldinho, bem-vindo. Eu fiquei pensando, minha mente, né, aquela que não para de falar, eu falei, será que é algum Ronaldinho do futebol que entrou aqui, que soube que tá por aqui? A mente que não para de falar, né? Infelizmente, não. Mas eu tô falando aqui de brincadeira, mas eu tô trazendo uma coisa que é interessante, né? Você vê como que a nossa mente é, onde que ela vai? Ela fica, entrou o Ronaldinho. Eu falei, será que é um Ronaldinho? Mas quem tá falando, né?
Será que é quem está escutando o conhecimento ou quem está querendo, sabe? É interessante mesmo. Ok, pessoal. Alguém quer dizer alguma coisa? Vocês estão com a cara assim. Tudo é novo, né? Eu tô querendo saber um pouco aqui. Querendo controlar um pouco. Deixa eu falar uma coisa então, que bom Tá? dia para todo mundo. Quando você esqueci o nome do rapaz que fez o comentário antes de começar e depois você falou em seguida, quando eu recebi o link, que eu olhei, eu falei assim, nossa, não acredito. Bem, o que eu estou me propondo a fazer agora, que é essa entrega, aprender, que eu percebi que eu ainda estava muito longe dela. E quando eu recebi o link, eu falei, nossa, impossível. Aí foi a primeira lição, né? Eu preciso tirar essa palavra do meu dicionário. Essa sincronicidade, trazendo. E ontem eu fiz um estudo que casou muito com essa proposta que você trouxe, né? Então não é impossível, é a vida nos convidando, nos chamando mesmo, né? Me chamou a atenção quando você falou, é esse momento que a gente está, e é realmente esse momento que a gente está. É um ensinamento que, se a gente quer progredir, se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, a gente vai ter que absorver ele, né? Vai É ter que soltar absorver. esse controle, né? Essa coisa de achar que as coisas têm que ser. Em um dos estudos que a gente fez, eu acho que foi nas Sete Leis, você falava muito daquela história do vai para Nínive, né? Sempre isso volta, a gente tentando pegar o controle ao invés de ir para onde a gente tem que ir, né? Isso aí, Sandra. Fala, meu querido Ronaldinho. Agora dá para te ver melhor. Sim, eu de novo. Bom dia, gente. Eu queria Bom só dia. falar bem rapidinho que foi lindo chegar, mesmo atrasado, chegar e ver todo mundo assim muito atento, escutando com uma presença assim que me inspirou demais. Não sei se alguém mais reparou nisso, mas me deu um calorzinho aqui no coração saber que tem tanta gente assim cultivando a presença, começando a semana dessa forma, cultivando a presença. Eu queria compartilhar isso. Ótimo, querido. Bem-vindo, viu? Prazer em conhecê-lo. Mais alguém quer dizer alguma coisa? A ideia também é a gente abrir um pouquinho no final, assim, para quem quiser falar alguma coisa, tá? Não todo mundo, mas. Oi, Thiago. Ô, querido. Tudo jóia? Bom dia a todos. Bom dia. É, assim como o Ronaldinho comentou ali, também achei muito significativo, né? A gente começar uma segunda-feira dessa forma aqui, achei bem especial poder ver tanta gente reunida aqui, né? Para um propósito tão nobre, né? E só agradecer a você, ao Felipe, a Florescente, pela oportunidade aqui, muito especial poder estar aqui com todos vocês nessa leitura via áudio. Gratidão. Ótimo. A ideia de ser segunda-feira tem esse objetivo também, que é começar a semana lembrando das coisas um pouco, sabe? Lembrando um pouco dessa presença, lembrando. A gente já começa a semana já nessa direção, tá? E que a ideia é que esses encontros possam reverberar para você até a próxima segunda. E aí na próxima segunda a gente vem e coloca um pouco mais de gasolina. E aí a gente coloca não, né? A gente está aqui sendo colocado, né? Gasolina aí. Oi, Leandro. Bom dia. Só para lembrar que hoje é um dia de eclipse em Áries, É, e aí o realmente. eclipse de Áries fala de começar algo novo, né?
uma iniciativa, uma proatividade, uma liderança, né? Algo novo, algo de renovação. E aí acho bem auspicioso a gente começar um curso desse, um grupo desse, e mesmo internamente, né, nessa postura de aprendiz com algo novo. Eu já li o livro, mas esse livro tem que ler a vida inteira, né? Enfim, é, nesse dia de eclipse agora, às 15h17, né? Um eclipse solar de Áries, é bem bacana. Bem lembrado, viu, Leandro? Então, a gente começando esse grupo num dia de eclipse é um sinal também, né? E, na verdade, esse grupo era para a gente ter começado antes, mas daí eu acabei pegando dengue aqui, tô saindo de uma dengue aqui. Aí foi, vamos para semana que vem, aí acabou caindo hoje. Então, meio Nada é por acaso. sem querer querendo. Acho que é isso, viu, gente? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então é isso, pessoal. Assim, queria desejar um ótimo estudo para nós. Hoje foi o primeiro, acho que dentro dos cálculos aí, se a gente for dividir por 24, vai dar uns 20 minutos, ou das 8, acho que vai dar uns 24 encontros aí, tá bom? Aí depois a gente vê o que a gente faz mais junto aí para poder manter, né? Vamos uma coisa de cada vez. Ok? Tá bom assim? Vamos fazer um instante de silêncio então para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Beijos para vocês, tá? Boa semana.